Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Graça e paz de Cristo. Vamos falar um pouco de dízimos e ofertas. É uma palavra que muitos comentam, mas explicar não é todos que explicam, né? Óbvio que eu não sou nenhum dono da verdade, mas que a gente pode tentar explicar um pouco, que a gente conhece, a gente faz o nosso melhor, né? Melhor tentar explicar algo que de fato está escrito do que inventar histórias, porque tem muita gente que não entende. Então vamos lá. Trazei Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Primeiro, trazei-me todos os dízimos, todos, não é um dízimo, tá? Não é um, é todos. Os é plural. Os dízimos, se você for olhar no Antigo Testamento, praticamente, ele é como a lei. A lei, se você for prestar bem atenção, você jamais vai conseguir cobrir toda a lei. Você jamais vai conseguir, como é que eu vou dizer, cumprir toda a lei. Então Jesus veio cumprir toda a lei por nós. Porque a Bíblia diz que se a gente cair numa só, né, entre os 10, digamos assim, se a gente cair numa só lei, o resto que a gente observou não serviu para nada. Quebramos toda a lei por causa de um. Então, é impossível você, né, observar toda a lei. Os dízimos é a mesma coisa, tá? Os dízimos e ofertas é tudo o que você ganha. Não é só o teu salário. É tudo, tá? Tudo. Você ganhou uma roupa, você ganhou um sapato, você ganhou comida, você ganhou, enfim, tudo que você tem, você junta tudo e tira dali os 10%. Obviamente que hoje, né, eles não vão aceitar dízimos como, né, um pão, um sapato, uma roupa. Eles vão querer o dinheiro. Então, a Bíblia diz, todos os dízimos, tá? Todos os. Então, se você traz somente 10% do teu salário, mesmo assim você está roubando a Deus, porque você não está dando todos, está dando apenas uma parte, tá? Então, é impossível, praticamente hoje, você entregar todos os dízimos. Mas vamos tentar entender o porquê o dízimo. Por que que Deus impregnou o dízimo, tá? Primeiro, muitos falam assim que o dízimo ele era da lei, da graça, perdão, a primeira graça, e depois veio da lei. Porque antes da lei, Abraão, Isaac, Jacó, eles deram seus dízimos, suas ofertas. Aí, né, veio a lei, beleza. Só que, se você for observar bem, que eu sei, quem trouxe a graça para o mundo foi Jesus Cristo. Sim, a partir do momento que eu só conheci a graça, a partir do momento que Jesus veio ao mundo. Então, se Jesus é quem trouxe a graça e Jesus não estava presente fisicamente com o nome Jesus lá no Antigo Testamento, então não poderia ter sido a graça. Tá entendendo? Porque era um dia comum, era uma época comum. Por quê? Porque dízimos e ofertas, tá? Primeira coisa, antes da lei, Deus não pediu nada. Deus não pede nada a ninguém. Eles é quem dão por livre e espontânea vontade. Eles dão por vontade própria. Quando chega Moisés,
no tempo da lei, aí Deus começa a pedir. Mas por que é que Deus começa a pedir o dízimo? É porque assim, ó, o povo de Israel, quando estavam cativos, quando estavam presos, eles não tinham tempo para amar. Eles não tinham tempo para fazer boas ações. Imagine só um povo sendo escravo, trabalhando forçadamente, levando chibatada nas costas, de sol a sol. Você acha que eles vão ter tempo para ajudar uns aos outros? Você acha que eles vão ter tempo para amar uns aos outros? Obviamente que não. Então, quando eles saem do Egito, né, que vão para o deserto e tal, e Deus institui o dízimo e a oferta, o que significa? Que Deus simplesmente está ensinando aquele povo que tinha sangue nos olhos a amar o próximo. Sim. Por quê? Porque foi através do dízimo e da oferta que eles começaram a ser generosos uns com os outros. Simplesmente isso. Foi uma lição que Deus deu ao povo de Israel para serem simplesmente generosos. Simplesmente ajudar ao próximo, ajudar uns aos outros. Enquanto que a tribo de Levi ficava no templo para a guarda do templo, para cuidar dos afazeres do templo, o restante do povo trabalhava e ajudava quem? Levi. Por quê? Porque ajudando Levi, primeiramente está fazendo para Deus. Porque Levi representava, né, as obras de Deus, a Deus. E também ajudava o próximo, ajudava uns aos outros. Quando Deus multiplicava, a multiplicação veio simplesmente para que eles recebessem e desse recebimento viesse compartilhar com o próximo. A multiplicação serve para isso, para você receber em dobro e compartilhar o que você tem com o outro. Aí nenhum e nem outro fica perdendo, todos os dois ganham. Então isso é multiplicação. Esse foi o motivo pelo qual Deus colocou o dízimo das ofertas. Tá entendendo? Simplesmente para que o povo de Israel viesse amar o próximo e amar a Deus. Esse era o mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus resumiu. Só. Tá entendendo? Aí hoje fala, tá, mas o dízimo e a oferta era dada, era pela graça, não pela lei. Tá, beleza. Só que, na graça, antes da lei, a suposta graça, como falam, não havia templo. Tá entendendo? Porque se o dízimo aqui na lei diz que o dízimo é dado no templo, antes da graça, antes da lei, não havia templo. O único que a gente viu como sacerdote era Melquisedeque, mas não se fala dele. De onde ele veio, como ele era, qual era o pai, a mãe, se ele tinha templo ou não, não se fala de templo. Então, como é que eles fazem então? Supostamente, eles davam para Deus em forma assim, tipo, ajudavam o próximo, ajudavam uns aos outros, ou queimavam, alguma coisa eles faziam de outras formas. Eles não levavam ao templo. Tá entendendo? E hoje o dízimo, a oferta é entregue aonde? Entregue no templo. Tá entendendo? Por quê? Porque esse dízimo, a oferta de hoje, é da lei. Porque o templo não foi construído na graça, foi construído na lei. Então por que o dízimo e a oferta é entregue hoje no templo? Justamente conforme Malaquias. Então o dízimo e a oferta de hoje não é da graça, é da lei. E outra coisa, tá? É uma forma de dízimos e ofertas inventada também, porque primeiro o templo foi derrubado, tá? E Jesus não menciona dízimos e ofertas a não ser alimento, cominho, hortelã, que ele fala a respeito dos sacerdotes. Então ele está falando de alimento, tá? Claro que entregavam alguns impostos e tal, né, da viúva pobre e tal, também que não menciona ela recebendo em dobro. Ela deu tudo que tinha, mas também não fala que ela recebeu em dobro, tá? Mas Jesus viu a generosidade dela. Tá, mas peraí, mas se a gente for ver mais para frente, Paulo menciona, né? Paulo menciona, né, que ele pede os dízimos e ofertas. Não, Paulo não pede dízimos e ofertas. Paulo pede simplesmente uma contribuição. Paulo apenas pede uma ajuda de custo para que as pessoas sejam generosas, porque tinha uma igreja tal, estava precisando de ajuda. Então Paulo vai lá e pede uma ajuda de custo, como hoje a gente fala.
Tá entendendo? Não foi dízimo nem oferta. Jesus ele tinha os seus apóstolos. Quem era a pessoa correta para estar com a sacolinha das ofertas? Mateus. Ele era cobrador de imposto. Mas não foi Mateus. Quem foi que ficou com a sacolinha de dinheiro? Foi justamente Judas. Sabe por quê? Porque os dízimos e as ofertas eram entregues a quem? Aos levitas. E nenhum deles era levita. E foi entregue a Judas. E Judas era um ladrão. Ou seja, quem não é levita acaba passando a perna. Era essa a menção que Jesus estava dando, tá bom? Mas tudo bem, vamos mais à frente. A respeito de... Tá, mas tem muita gente que fala, né? De... 1 Coríntios, tá? Eles falam assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que continuam estão juntos ao altar participam do altar? Isso aí é uma palavra muito bonita que eles falam, né? Ah, mas a gente trabalha do templo, a gente tem que comer do templo, né? Porque foi o próprio apóstolo Paulo que fala. Então tá, primeiro que Paulo não tinha templo, tá? Então, simplesmente Paulo, ele era um funcionário, ele trabalhava, né, para Deus, como apóstolo, né? Ele não tinha templo, nem ele, nem os apóstolos. Então, eles tinham todo o direito de comer do templo, porque eles trabalhavam no templo, tá? E segundo que os levitas, eles comiam do templo, sim. Mas quem eram os levitas? Era o sacerdote, era o levita, era todo mundo aquele que trabalhava no templo, tá? Hoje, quem é que come do templo? É só o líder da igreja que come do templo. Mas os diáconos, os obreiros, o que fica na porta, os músicos, você sabia que eles também fazem parte do templo, né? Você sabia que eles também trabalham no templo. Você sabia que eles também têm o direito de comer no templo. Você está entendendo? Mas eles não recebem nada. Nenhum deles recebe um tostão das ofertas e dos dízimos que eram para eles. Porque eles são os levitas do templo, como dizem, né? Que hoje já foi até tirada essa expressão levitas, porque na verdade nunca foram, né? Porque levita não era uma unção dada às pessoas. Eram pessoas que participavam da tribo de Levi. Mas tudo bem. Aí como eu gosto de ser chamado de levitas, beleza. Então já que eles eram os levitas, eles têm todo o direito de receber o que vem do templo. Os dízimos e as ofertas. Não é somente a igreja local e o pastor ou o padre, sei lá quem for, receber o dízimo do altar. Mas todos aqueles que trabalham, porque está escrito, não está escrito? Todo aquele que come, que vive do templo, que trabalha no templo, tem que comer do templo. Não é só o líder. O pastor tem que comer, o levita tem que comer, o obreiro, o diaconato, todos. Então, se nem todos estão participando, não estão comendo, né, do próprio templo, que só o tal trabalhador, como dizem, né? Então, infelizmente, está roubando a Deus, porque está tirando da boca dos seus filhos, está tirando da boca daqueles que trabalham do templo, para ficar para si só. Então, eu acho que se for para fazer algo da Bíblia, da palavra de Deus, vamos fazer direito. Não vamos fazer pela metade, porque com Deus não se zomba e não se brinca. Tá entendendo? Ah, mas nós trabalhamos no templo e nós temos que comer. Beleza, mas todo mundo trabalha no templo. Todo mundo. Todo mundo. Os únicos que não trabalham realmente no templo são as pessoas que se assentam para ouvir. Mas toda a dinâmica do templo, seja líder de louvor, líder de jovens, de crianças, eles devem comer do templo também. Tá entendendo? É só isso. Tem muito mais coisas. Só que são coisas que as pessoas elas não entendem, não sabem, mas essa é a verdade. Se é para fazer as coisas certas, então vamos fazer a coisa certa.
Se é para viver uma vida com uma família tradicionalmente, como falam, então vamos viver a família tradicionalmente. Vamos viver a família de Deus. Primeiro que Deus não manda fazer templo, mas já que estão fazendo, então estão vivendo o tempo da lei, dentro da graça. E já que é para viver a lei dentro da graça, então vamos viver a lei do jeito que tem que ser. Mas se é graça, Jesus não tinha templo. Jesus não saía pedindo dinheiro nas ruas. Jesus fazia a vontade do Pai. E outra coisa, quando Jesus ele fazia a multiplicação dos pães, Jesus não multiplicou somente para ele e seus discípulos. Jesus multiplicou os pães para todos que estavam ali. Então todos comeram e beberam. Todos saciavam. Todos comiam juntos. As pessoas que traziam suas ofertas, tudo, aos pés dos apóstolos, eles pegaram tudo e retribuíram com todos. Ninguém ficou perdendo nada. Todos ganharam. Ah, mas você não tem fé. Não, a fé tem que vir de algum lugar. Ou do obreiro, ou do pastor, ou de quem recebe. A fé não pode faltar. Não podemos botar desculpas esfarrapadas e julgar as pessoas por não terem fé. É óbvio, é fácil. Quem diz, trazei-me todos os dízimos dentro do templo, porque eles vão receber. Então eles não precisam usar fé, sua lábia, sua palavra. Coitado é de que está ouvindo, porque não entende nada, porque falta conhecimento. Eu acho melhor a gente pegar a Bíblia e começar a ler mais, antes de ouvir qualquer coisa que sai em cima dos altares. Porque Deus não está brincando, Jesus está vindo. E Ele vai requerer tudo que for feito. Vamos vigiar, vamos olhar mais a palavra de Deus e estudar, para que ninguém seja enganado. Tá ok? Então que Deus te abençoe e te guarde. Amém.